Olá! Hoje estamos começando mais uma série de ministrações ou mensagens bíblicas e estaremos usando como tema central de 5 programas que serão veiculados o tema virtudes. Quando nós pensamos na palavra virtude, parece uma coisa distante da nossa cultura, especialmente quando nós mergulhamos no entendimento mais apropriado de algumas virtudes, por exemplo, a fidelidade ou a gratidão, ou a generosidade, enfim, existem muitas virtudes que estão se perdendo em nossa cultura. E eu estarei ministrando, a partir do olhar bíblico, algumas reflexões sobre essas virtudes que estão se perdendo na nossa sociedade e que precisamos resgatá-las. E hoje quero começar falando sobre a fidelidade. Certamente a fidelidade é uma virtude que está se perdendo nesse nosso tempo. Certamente essa virtude em alguns relacionamentos já nem mais existem. Tornou-se um artigo de luxo para uma ou outra pessoa. Mas eu quero então, trazendo aqui a reflexão, começar citando um texto sagrado. Diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que coisa interessante esse texto sagrado diz. Ele fala sobre a história de um homem chamado Jó. Jó, ele certamente traz para mim e para você muitos desafios. Dentre eles, o desafio da vida vivida na integridade. O que o texto sagrado diz? Diz que esse homem era um homem reto. Era um homem que caminhava em retidão, era um homem que caminhava, segundo a palavra de Deus, em integridade de vida, que se desviava do mal e temia ao Senhor. E quando olhamos então para essas características de Jó, vamos também, quando entrar no texto sagrado, ver todo o processo em que ele passou. A Bíblia diz que Satanás chegou para Deus e começou a propor, uma hipótese. E essa hipótese era que Jó só era fiel a Deus porque ele era um homem próspero. Então, se Deus tivesse, por exemplo, cessado com as bênçãos e não o fizesse mais prosperar, segundo Satanás, Jó iria romper com essa fidelidade a Deus. Era uma fidelidade, segundo Satanás, baseada na prosperidade ou na bênção divina. E então começa um processo de tentação, de forma em que ele é provado, terrivelmente provado, e começa a ter perdas muito profundas. Ele perde bens, ele perde os filhos, e chega um momento no texto em que ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E se você ler todo o livro de Jó, vai perceber que em momento algum ele quebrou a aliança dele com Deus, muito pelo contrário. Ele viveu uma profunda intimidade com Deus no meio de toda essa crise, a ponto de, no final do texto que relata a história de Jó, os últimos capítulos, fala que Jó agora havia crescido. Mais do que ele já era, porque ele já era um homem fiel, agora se torna um homem que vive uma experiência profunda com Deus. E diz a palavra que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos de Jó haviam percebido Deus. Ele havia olhado para Deus, e o olhar de Jó agora era um olhar diferente. O que eu quero falar de forma bem breve aqui é o que marca a história deste homem. Ele é marcado por fidelidade. Durante toda a trajetória, perdendo filhos, depois dinheiro, perdendo saúde, perdendo prestígio, sendo acusado pelos amigos, pela esposa e pela sociedade, vivendo um tormento no seu corpo por causa das enfermidades, mesmo assim, ele não quebra com a fidelidade a Deus. É natural que quando somos fiéis a Deus, também nós aprendamos a sermos fiéis às pessoas. A fidelidade é um valor que tem se perdido em nossa cultura. Tudo é muito frágil. As alianças firmadas são alianças muito frágeis. Não somente as alianças matrimoniais, mas as alianças de forma geral. Sociedades entre duas pessoas que começam uma empresa, uma aliança entre amigos, uma aliança entre patrão e empregado, uma aliança entre namorados, enfim, as alianças elas são quebradas facilmente, porque há uma tendência muito próxima dessa nossa cultura. Na verdade, isso começa no Jardim do Éden com o pecado, mas ganha um corpo, uma dimensão gigantesca nesses nossos dias. Há uma tendência à infidelidade.
Por que isto? Na verdade, estamos defendendo a nossa causa própria. Somos mais individualistas. Estamos preocupados com a nossa vida particular, privada. E se em algum momento nós somos ameaçados no nosso bem-estar, no nosso prestígio, naquilo que nós almejamos, nos nossos projetos pessoais, se isso é ameaçado, então eu quebro com qualquer aliança. Porque eu não posso perder de vista um princípio universal da sociedade contemporânea. Eu tenho que ser feliz. Mas a lógica que está sendo usada é uma lógica perigosa. Eu não posso, no afã de buscar uma felicidade, sair por aí quebrando alianças, rompendo com o princípio da fidelidade. É possível ser feliz sendo fiel. É possível alcançar uma vida de satisfação plena sendo fiel. Mas a lógica que opera a nossa cultura é um pouco diferente. Se é feliz a qualquer custo, ou se busca a felicidade a qualquer custo, mesmo que para isso eu tenha que quebrar com uma amizade de 30 anos, mesmo que para isso eu tenha que romper uma aliança de fidelidade de 15 anos, não importa, eu preciso ser feliz. Essa preocupação demasiada com o bem-estar particular, privado, em detrimento à vida pública, em detrimento aos relacionamentos, à coletividade, isso tem trazido prejuízos profundos para nós. E a nossa sociedade é uma sociedade mais infeliz, mais vazia, porque ela é uma sociedade mais infiel. Jó foi um homem fiel. O detalhe é que ele foi fiel em tempos difíceis. E a fidelidade, ela é testada exatamente em tempos difíceis. Não é um problema ser fiel em tempos de bonança, mas em tempos em que a nossa vida de alguma forma é ameaçada e os nossos projetos, sonhos, felicidades são ameaçados, são colocados em xeque, então é testada também a nossa fidelidade. E é nesse momento que temos que olhar para este princípio ou esta virtude como algo necessário para esses dias. Porque o projeto de Deus para nós é sim a felicidade, a vida plena, mas isso não pode custar a quebra de alianças. Em outras palavras, eu posso ser feliz sendo fiel aos meus relacionamentos, às alianças que eu tenho firmado ao longo da vida, tanto alianças familiares como alianças no campo do trabalho, das amizades. Eu preciso valorizar esse princípio. Há uma frase de Henry, ele diz o seguinte: quando se ama, a fidelidade nada custa. Vou repetir, quando se ama, a fidelidade nada custa. Quando nós achamos que a fidelidade tem um preço muito alto, é porque falta amor. Quando eu amo uma pessoa, de alguma forma, a fidelidade tem um preço baixíssimo. É até um prazer, não um preço, é um prazer. E eu concordo com essa frase, né, porque ele traz para nós uma reflexão muito grande sobre como vivemos hoje em sociedade. Somos uma sociedade que desaprendeu a amar, porque quando se ama, a fidelidade nada custa. E se a fidelidade tem sido um preço muito alto para as pessoas pagarem hoje, é porque há um vazio no campo do amor. Quero terminar essa reflexão citando o livro de Salmos, capítulo 119, verso 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Não somente a verdade, mas a fidelidade e qualquer outra virtude é um caminho que se escolhe. Você pode escolher o caminho da fidelidade ou rejeitar. Há uma proposta cultural dessa sociedade em que nós fazemos parte dela, que é uma proposta de quebra da fidelidade, porque você tem que fazer valer a pena o seu interesse particular. A sua felicidade está em jogo e eu não posso, então, olhando para esse princípio de ser feliz a qualquer custo, pesar na balança algo tão pequeno como a fidelidade. É assim que se pensa, ou pensa a maioria das pessoas. No entanto, o princípio bíblico é: seja fiel, escolha o caminho da fidelidade, assim como você pode escolher o caminho da verdade, o caminho da gratidão, de tantas outras virtudes, é possível escolher o caminho da fidelidade. Termino citando mais uma vez o texto de Henry Montland. Ele diz o seguinte: quando se ama, a fidelidade nada custa. Você é fiel aos seus relacionamentos, às suas alianças, essa é uma virtude que nos falta. Espero em Deus que você busque em oração e faça disso uma petição contínua ao seu Deus, ao nosso Deus, falando: Senhor, me ajude a ser fiel. Fidelidade é um valor divino compartilhado conosco. Deus te abençoe e que Ele possa instruir o seu coração
a que você percorra esse caminho, um caminho de grande virtude, que é o caminho da fidelidade. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude a viver isso. Deus te abençoe. Amém.